Vamos começar, então, esse debate sobre os filmes exibidos ontem na noite de abertura. Eu queria lembrar a vocês que os debates acontecerão nesse ano sempre aqui nessa sala. Amanhã é o único dia que a gente tem 2 debates da mostra competitiva, porque hoje são 2 sessões, na verdade, 5 filmes, entre curtas e longas. Então, a gente tem debates amanhã da mostra competitiva às 9h30, lembrando, e aí, a partir de segunda até o último dia, a gente tem debate sempre às 11 horas aqui dos filmes exibidos na competição. Lembrar que o festival, a programação completa está no festivaldebrasilia.com.br, o aplicativo do festival, e lembrar, eu acho... Geralmente eu não sou um fã, mas eu acho que realmente nesse ano, nesse contexto, nas situações, acho que realmente toda vez vai ter que dizer e tem que dizer que o festival é realizado com recursos públicos da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal, Agência Nacional de Cinema Ancine e Lei Federal de Incentivo à Cultura, como muito bem disse o Chico Dias ontem, a Rouanet, patrocínio da NET Claro, da Petrobras e BRB e a realização da Secretaria de Estado de Cultura, Governo do Distrito Federal, Ministério da Cultura. A gente vai, então, discutir aqui os 2 filmes de ontem e lembrar que essa conversa é pensada para ser aberta. A gente vai querer ouvir vocês muito também, não é uma exposição. E a gente está, nesse ano, não só gravando, mas, inclusive, transmitindo ao vivo esses debates através da página do festival no Facebook. Então, fica o aviso para vocês todos. Tem pessoas assistindo além dessas daqui. Bom, dizer que é um prazer ter essa presença tão massiva aqui da equipe do domingo, é um prazer enorme e, para mim, significa um gesto de importância para o festival, porque o festival, inclusive, não tem nem como, da sua parte, pagar os custos envolvidos na presença de uma quantidade tão grande de pessoas, o que significa que o filme está trabalhando junto com o festival nesse sentido e acreditando e vendo nisso como um espaço importante. Então, eu divido um agradecimento mesmo por ter essa equipe tão numerosa. É um filme, né, de longa-metragem, de ficção, etc., o que em si já implica um determinado tamanho de produção, e a gente está trabalhando e vai discutir ele junto com um curta-metragem que, dentro do universo do curta, é especialmente radical no seu trabalho de linguagem, no seu trabalho de pensamento e estruturação, por ser um curta feito a muito poucas mãos, então por isso que a gente tem aqui só lá na ponta esquerda, mas vamos conversar com eles também, porque, como eu falei ontem, os curtas para nós são tão importantes quanto os longas. O Cris vai poder falar com a gente também sobre o imaginário. Na abertura, eu prefiro sempre pedir que os realizadores, de uma maneira muito livre e sem balizamento de uma determinada questão que eu traga, façam um pouco uma reflexão, um começo de conversa, uma proposta de conversa sobre, a partir da experiência de termos visto os filmes ontem, né, ou seja, não só objetivos e ideias, quando tiver, mas agora que o filme já existe, já teve na tela, já bateu nas pessoas. No caso do domingo, eles tiveram essa oportunidade de, em pouco mais de 10 dias, exibir o filme, inclusive, para uma plateia estrangeira no Festival de Veneza, há praticamente 15 dias, e ontem, pela primeira vez, aqui no Brasil. É um filme que eu não tenho dúvidas, desde o momento que a gente tinha visto no processo de seleção e de pensamento da programação, mas cada vez mais, que é um filme que deve ter uma experiência bastante diferente, particular, diversa, ao ser assistido por uma plateia estrangeira e uma plateia brasileira. Ele lida com determinadas questões que são absolutamente universais e humanas, mas também lida com características bem específicas de um momento da história do Brasil e de circunstâncias práticas que estão ali no filme, que eu tenho certeza que a plateia brasileira responde de maneira bem diferente. Então, acho que talvez fosse um tema interessante, né, porque eu acho que é não só apresentar o filme, que, num certo sentido, o filme já se apresentou ontem para vocês, mas apresentar essa experiência de estar começando a exibir e receber reações ao filme. Então, eu queria pedir, num primeiro momento, a Clara e ao Felipe como diretores, e o Cristiano também, mas depois a gente vai incluir todo mundo no papo,
mas para esse começo de conversa eu vou pedir que os diretores falem um pouco então dessa experiência. O Cristiano exibiu o filme dele ontem pela primeira vez, estreia intergaláctica, primeira vez que o filme bateu numa tela grande e tal, então pode falar dessa experiência. E o Felipe e a Clara com essa experiência de, nessa última uma semana, 10 dias, ter exibido o filme em 2 lugares tão diferentes. Então é isso, mas vão no caminho que quiserem. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Realmente ter aberto a 51ª edição do Festival de Brasília foi muito emocionante. Também estou muito emocionada com as pessoas que estão nessa plateia, muitas pessoas que eu admiro muito. De fato, a experiência de passar o filme em Veneza e aqui foi muito diferente. E foi muito agradável ontem sentir o filme com o público brasileiro. Acho que tem 2 questões aí, né? O filme ele é muito falado, né? E muitas vezes tem 5, 6, 7, 8 personagens falando ao mesmo tempo. E com isso a legendagem perde bastante. A gente teve que trabalhar muito e escolher o que seria legendado ou não. E a outra questão é todas as questões relativas à nossa sociedade brasileira que estão ali. E ontem eu sentia risos pertinentes ao reconhecimento de certas situações que todos nós conhecemos. Então foi muito prazerosa a sessão ontem. Acho que é isso, por enquanto. Obrigada. Bom dia, obrigado pela presença. Queria só destacar que tem gente da equipe que não está aqui, né? Que é a Maria Vitória, que faz a Rita, que está sentada ali, o Michel Warman, que faz o Eduardo. Sim, Lucas Paraíso, roteirista. É muito difícil dizer que somos autores desse filme sem ele, porque, enfim, a ideia toda veio dele. Para mim, somos coautores disso. Não só nós, mas toda a equipe. E eu vou falar um pouco porquê disso. Marta Novel, que faz a Eliana. Valdir Xavier foi a pessoa que mais trabalhou nesse filme. Ele foi um montador de imagem e de som. Gisela Cardoso, que é a nossa coordenadora de produção da República. Você nem subiu no palco ontem, né? Que absurdo. Subiu? Ai, que bom. Você me mandou uma foto. Eu falei, pô, que demais. E aqui está a Silvana Silva, que faz a Inês, Camila Morgado, que faz a Beth, Ítala Nandi, que faz a Laura, Augusto Madeira, que faz o Nestor, que veio só para o debate. Né? Ele veio só para o debate, ele não pôde estar aqui ontem, que estava em cartaz. Marcelo Maia, produtor, e lá atrás a Nina, que é a nossa assistente de figurina. A Paulette está por aqui? Chegando. Enfim. O que eu posso falar sobre a diferença? Eu acho que a sessão em Veneza foi... Eu senti ela muito mais fria do que a sessão de ontem, mas muito mais. No entanto, foi muito mais aplaudida no final. Aqui ela foi muito mais calorosa. Eu senti que, momento a momento, o filme funcionava. E no final, as pessoas não sabiam muito como reagir em relação ao filme, o que elas sentiam em relação ao filme. Talvez seja um espelho do meu próprio sentimento e do da Clara também. A gente não sabe ainda como reagir a esse filme. É um filme que mudou tanto ao longo dos anos de significado, dependendo do contexto em que ele estava inserido. O Lucas escreveu a primeira versão em 2005. A gente não podia imaginar que estaria mostrando um filme no momento que o Lula estaria preso, né? E é isso. Eu acho que a percepção de um filme ela atravessa muito os nossos corpos, as nossas subjetividades múltiplas, os que se juntaram para fazer o filme, e o contexto político também, o contexto do momento presente. Eu, por exemplo, estava comentando com o Zé Geraldo Couto outro dia, ontem mesmo, que eu vi o Morte em Veneza, um filme de 71. E hoje me pareceu extremamente fascista esse filme, sabe? E é óbvio que o Visconti não era nada fascista, ele era comunista, da aristocracia de Milão, só comunista. E é evidente que também o Thomas Mann não era nazista, mas o filme hoje, essa doença que vem de fora, que está vindo da Síria, que vai chegar no norte sem atravessar a Itália, me pareceu tão estranhamente xenofóbico hoje, entendeu? Então, é isso, os filmes a gente perde o controle deles, necessariamente. A beleza é essa um pouco também. Sinto que
que esse roteiro, a gente enfrentou muito esse roteiro no processo de construção do filme, com a presença do Lucas no set. A gente escreveu muito constantemente no set, na montagem, porque se a gente tivesse filmado o roteiro tal qual ele foi escrito em 2005, eu acho que seria muito a reafirmação de uma opressão, de uma hipocrisia. E todos nós da equipe não queríamos repetir isso, então a gente estava tentando reagir a esse roteiro e criar pequenas vinganças no fim, enquanto a gente estava fazendo o filme, né, tentar fazer viradas para os personagens mais oprimidos, para que eles não fossem somente oprimidos, né? E isso é uma preocupação nossa que tem muito a ver com as demandas do nosso tempo. E o que mais? Acho que é isso, né? Falei bastante. Tem aqui, Bruno. Bom dia. Interessante uma coisa que o Valente falou ontem sobre essa diferenciação entre curta-metragem e longa-metragem, né? No momento onde há um apagamento, né, de uma produção gigantesca de curtas-metragistas, como se eles não existissem, né, para Ancine e afins. Como realizador, para mim, é muito salutar e uma liberdade tremenda voltar a fazer curtas, né? Eu sou professor e nas escolas de cinema, às vezes se percebe a curta-metragem como um exercício, um portfólio para o realizador mostrar que ele tem possibilidade de fazer um longa-metragem, né? Eu discordo completamente disso. Acho que são coisas bem distintas. Posso dizer que fazer um curta-metragem é tão difícil quanto, até mais do que fazer um longa, né? Cortázar faz um paralelo entre escrever um romance, escrever um conto, e uma luta de boxe, que um conto é uma luta de boxe que você ganha por nocaute, um romance é uma luta de boxe que você ganha por pontos. Eu posso fazer esse paralelo entre curta-metragem e longa-metragem. E eu sempre que vou ao cinema penso se a gente não poderia trocar essas publicidades de 12, 15 minutos, que a gente é bombardeado antes de uma sessão de cinema, e voltar a exibir curtas-metragens antes dos longas, né? E me recordei ontem de uma fala do Leon Hirschman no Cinema Novo, que as nossas salas elas precisam ser tomadas de assalto pelos realizadores, né? Essas salas são nossas, né? A gente produz muito, houve um aumento na produção audiovisual brasileira e não existem salas para mostrar esses filmes, né? Então, eu acho que eu quero só fazer curtas agora, vou parar de fazer longa. Obrigado. Cris, desculpa, vou só te pedir para, talvez, como foi a primeira sessão do filme, você falar um pouco dessa tua experiência, desse filme especificamente, né, que traz, primeiro, o teu processo mental ao decidir enfrentar esse processo de edição. É um curta muito de edição e de edição de discursos, a ideia e a estruturação disso, e aí a reação individual sua, na verdade, a ver isso na tela ontem, só para fechar essa introdução. Assim. Bom, as imagens de arquivos, eu fui fazer um filme na Suíça, em Genebra, sobre o Borges. O filme fracassou, mas eu fiquei com as imagens. A Cinemateca foi muito gentil, me cedeu, e eu me senti o Santiago Alvarez. Eu estou usando essas imagens já em 5 filmes, né? Mas elas me assombravam de uma certa maneira, né? Então, existiu um material de arquivo muito grande do cinema brasileiro, que é pouco utilizado. As TVs têm um departamento que chama CEDOX, né? Estou fazendo uma pesquisa no TV Cultura agora, e o passado está sempre muito próximo aqui, né? Quando eu bati esses áudios que estão na internet, né? São áudios muito reconhecidos, né? Até muito clichês, e comparei com essas imagens que vêm da Suíça, que não tem nada a ver com o nosso cotidiano, isso me trouxe um desconforto. Primeiro, com a atualidade desses discursos, né? Parece que eles estão falando dos dias de hoje, né? E, ao mesmo tempo, é um processo muito solitário, um processo de montagem, né? E ver o filme na tela, é claro que dá um certo assombro, né? De que, até a frase que eu citei ontem é do Léo, eu não dei o pai da frase, que o filme era um filme de terror, porque essa sensação que eu tenho, né? É incrível que parece que a política brasileira é sempre um eterno retorno, né? A gente caminha, um passo para frente e 10 para trás. Montar um curta-metragem é um processo de excluir uma certa vaidade, né? O desejo de querer ser bom realizador, de querer fazer um bom filme, né? Talvez eu tenha sido um pouco preguiçoso. Eu voltaria para a ilha de edição agora e remontaria esse filme. Hoje eu li uma crítica, acho muito interessante você mostrar um filme e depois ler as críticas, né? Um cidadão escreveu assim: o filme é muito frio, ele acaba mal. E eu me senti tão estimulado, porque essa sensação de um certo fracasso me coloca num lugar do cotidiano, né? Que não tem a ver com ser artista, tem a ver com ser
trabalhador do cinema. Bom, gente, como eu falei, a gente, aos poucos, vai colocar todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, na conversa, mas queria, talvez, esperar se isso não vai vir de vocês naturalmente, senão a gente vai fazendo esse trabalho também para incluir a equipe toda e o elenco do domingo que está aqui. Mas já abro para saber se tem uma primeira... Não sei, vocês querem dar uma primeira passada? Vocês sentem ou preferem receber? Deixa vir no público. Então, e aí, em ficando apagadas algumas vozes, eu vou aqui, como mediador, pegar e botar todo mundo para falar, não se preocupem. Mas, se alguém quiser, então, propor alguma primeira questão ao filme. Rosário aqui na frente, por favor. Tem, está chegando. Maria do Rosário Caetano, da Revista de Cinema. É uma pergunta para os dois realizadores, e se o Lucas Paraíso também quiser falar, é ótimo. Eu queria que vocês falassem dos personagens dos empregados, né? Há um personagem que o Clemente Viscaíno representa muito bem, que é o pampeano lá, todo, né, empilchado, com aquela roupa, né, dos pampas, e tradicionalista, o voto dele é um voto tradicional e tal, muito fiel aos patrões e trabalha demais. A própria Laura disse que ele precisa ser aposentado para livrar dele, porque ele não tem a eficiência capitalista mais, não dá conta de fazer 100 mil coisas ao mesmo tempo, né? E tem a personagem da Silvana, não é? Que já é outra geração, outra natureza, a filha mais ainda, porque é uma menina bem jovem, que está noutra sintonia. Então, eu queria que vocês falassem também, se a Silvana, o Viscaíno não está aqui, se a Silvana quiser falar também, como é que vocês criaram esses personagens, né? Esse desejo, vocês já falaram desse desejo de que os empregados não sejam figurantes, sejam também sujeitos da história e tal. E se vocês receberam sugestões deles, como é que vocês enfrentaram esses três personagens? Eu acho que esse filme, como o Felipe explicou um pouquinho, ele foi mudando ao longo do tempo, né? Foi uma história que foi se ressignificando. Eu acho que à medida que o tempo foi passando e que essas ressignificações foram sendo interpretadas por nós como importância de tirar um pouco aquela história apenas da perspectiva do ponto de vista dos patrões, esses empregados ganharam uma voz muito forte nessa história e um poder de transformação muito grande que estava na nossa mão desde o roteiro. Era uma preocupação da Clara e do Felipe muito forte, a gente falar sobre esses personagens, minha também. E eu acho que com o tempo e com esses atores também, a gente conseguiu, através das leituras, através das discussões, fazer disso não só apenas uma questão dramatúrgica, mas uma questão de direção, para o elenco também. Isso virou uma questão coletiva, eu acho, falar sobre esse assunto. Não sei se vocês querem falar, Silvana, quer falar? Bom dia. Eu acho fundamental assim, esse olhar, né, sobre essa classe. Assim, e, no meu caso, puxando bastante para o meu assado, assim, a brasa, o fato de ser uma mulher negra, né, uma atriz negra, acho que é a única atriz negra desse casting, e desse levante, assim, né, de representar de forma um pouco dura, às vezes mais sutil em algum outro momento, mas de se fazer representar uma mulher negra, uma empregada doméstica negra, que, como tu disseste, de uma outra geração, e que tem uma coisa de não submissão mais. Ela está numa posição servil, mas ela tem um outro olhar para fora, né, um desejo de sair, que é o que acontece no final ali. Uma pergunta aqui. Não, eu só queria acrescentar que, assim, realmente eu estou muito satisfeita com a escolha das nossas queridas atrizes, assim como do Clemente Viscaíno, né, nesse papel. E eu acho que, né, para além da questão do roteiro, na procura por atrizes para representar, elas duas nos comoveram muito. E eu gosto muito... porque
porque, embora a Silvana diga eu sou uma mulher negra, quando eu a vi pela primeira vez, tinha uma mistura do rosto dela que eu achava que não era nada óbvio. Que eu achava que era... Eu gostava muito disso, assim. Além de ser uma mulher muito forte. Primeira vez que eu vi ela, eu falei, gente, ela é um touro. E a Maria Vitória também tem traços que eu acho né, que não são óbvios. Então, eu gosto muito da ideia da gente ter representado, né, esses empregados de uma maneira, enfim, para mim, principalmente as atrizes, né, deram a alma dela, né, trouxeram a alma para esses personagens de pessoas não óbvias, né? Eu acho vocês fantásticas. Enfim, eu não sei se... Como dizer isso? A gente tentou muito, Rosário, transformar esses personagens enquanto fazíamos o filme, né? Com o Lucas presente no set como roteirista, tipo, tentar repaginar um pouco essa história de opressão e chegar num lugar um pouco diferente do que o roteiro propunha inicialmente no fim. Ainda assim, eu reconheço, como uma autocrítica, que existe um equilíbrio que desfavorece esse núcleo, ainda assim, no filme. Eu não sei se você, quando fez a sua pergunta, eu senti um pouco dessa crítica sugerida na sua pergunta. Então, eu reconheço isso. Mas eu acho que tem a ver um pouco com a escolha do ponto de vista, do seu ponto de vista dessa casa, dessa burguesia, falar principalmente dessa família, né, que foi a nossa motivação inicial. Por mais que tenha um esforço de fazê-los crescer, eu reconheço que não é um equilíbrio perfeito. Ainda não é um equilíbrio perfeito. E, claramente, tanto no casting em si, como a Silvana já falou, quanto na qualidade dramatúrgica das cenas mesmo, né? Na quantidade de fala, etc. Marco. Oi? Não. Som. Agora. Marco Antônio Vieira, do blog Cultura Revista. A minha pergunta é para o Lucas Paraíso. Eu vou aproveitar a deixa da som. Eu vou aproveitar a deixa da Maria do Rosário e também falar de personagem, no caso, personagem infantil. No caso do Diego, que é interpretado pelo Don Marshall, certo? No seu roteiro anterior, O Aos Teus Olhos, você também descreveu personagem criança ou pré-adolescente, assim, nessa, digamos, criança pré-adolescente, e esses personagens eles voltam agora nesse novo roteiro. Aí eu queria saber se esse é um universo que te interessa, assim, especificamente, e eu queria colocar também, no caso do filme do Domingo, que trata... porque é meio... Enfim, colocar assim, gênero, assim, uma criança que está apenas, sei lá, fazendo coisas. É muito pesado falar, nossa, questões de gênero, assim. Ela, enfim, uma criança colocou maquiagem porque teve vontade ou porque a parente, enfim, quis, achou legal fazer. Mas, no caso, esse tema, enfim, gênero, crianças, está em pauta no telejornal. É um tema tratado de forma muito ruim, né? Não tem base, é puro preconceito. Aí, e no caso, o filme Domingo vem e traz um olhar muito mais complexo, muito mais afetuoso. A cena que o pai senta com o Diego, no caso, assim, foi de partir o coração, porque ali tem uma camada que não sei se todo mundo consegue acessar, que aquela coisa da proibição, de querer, enfim, agradar, contar com a aprovação paterna, aquilo é muito forte. E a cena, enfim, é incrível. Aí eu queria saber, no caso, aproveitando essa linha de continuidade em relação ao Teus Olhos, se esse universo assim infantil para adolescente, de escrever personagens, de escrever bem, e, enfim, esses personagens enquanto sujeitos, pessoas com sua complexidade, com a sua potência, se isso é consciente, assim, se isso é isso.
Que bom, obrigado pela pergunta boa, assim, por um roteirista. Geralmente a gente sempre são os diretores que estão ali falando. Eu acho que a minha busca enquanto roteirista é sempre criar personagens complexos. Qualquer personagem, homem, mulher, branco, negro, criança, jovem, velho, assim, eu gosto de personagens complexos, não óbvios, né? O Aos Teus Olhos foi assim, o Gabriel a Montanha, né, foi uma busca nossa de tentar não criar um personagem também só porque vamos contar uma história de alguém que morreu, que fosse um personagem que só tivesse um lado. E eu acho que o Domingo é um pouco isso também. Então, quando a gente traz para a questão do personagem do Diego, eu acho que a sexualidade ela é muito ampla e os desejos são muito complexos. E não dá para a gente engaiolar desejo e não dá para a gente engaiolar isso numa idade e numa geração. Esse é um personagem com o qual eu me identifico muito no filme, né? Assim, eu tenho uma perspectiva particular dessa história também, não dá para negar e não vou negar. Então, tem uma necessidade minha sempre de poder falar de gênero nos meus personagens que tratam sobre esse assunto, não como gênero, mas eu quero falar para além do que é o corpo, pelo afeto e o desejo. E eu acho que as pessoas que estão ao redor desses personagens é que complexificam ele. Essa cena do banheiro, e eu preciso reconhecer aqui publicamente, ela tinha sido escrita de uma maneira muito diferente, porque eu ainda estava muito apegado a uma história pessoal minha, de um preconceito sofrido meu. E quando a gente tem dois diretores e um ator que olham para você e falam, essa cena dá para ser feita de outro jeito, porque a vida e os personagens são de outro jeito. E mesmo que ela seja a minha história, eu me desapego em função de mostrar essa complexidade. Então, o Misha me desafiou a Clara e o Felipe durante as filmagens e fez essa cena desse jeito. E eu concordo com você, acho essa cena extraordinária. Ressignifica o filme, me ressignifica não só como roteirista, mas como espectador. Então, isso é o presente da minha profissão. Bom, obrigado, Lucas. Na verdade, eu acho que essa cena engana muito. Essa cena engana muito. A cena originalmente era muito mais violenta, era agressiva, e eu acho que a cena agora está mais violenta e mais agressiva do que ela estava escrita originalmente. E antes era uma agressão física, era muito, eu entrava, tirava maquiagem, arrancava as coisas, batia nele, tinha todo esse movimento. E aí, quando eu tinha conversado com o Felipe, Clara, com o Lucas no set, falou, assim, eu nunca faria isso com meu filho, eu tenho um filho de 9 anos, eu provavelmente ia me maquiar junto com ele e me divertir. Mas se eu não fosse eu e fosse apenas um pai de uma criança de 9 anos, também não ia bater nele. Eu ia tentar o passive-aggressive, achar um jeito de que ele se sinta mal e nunca mais faça isso na vida, sim. Ao mesmo tempo, estava rolando uma relação com a mãe dele, que eu precisava, como personagem, manter essa figura de macho malvado, porque a Maria do Rosário falou dos empregados, mas eu também sou empregado dessa família. Embora as pessoas esqueçam e não enxerguem ele como um empregado, porque ele não é o empregado doméstico, mas eu sou empregado deles. Então tem toda uma dualidade lá que, bom, eu obedeço ordens dos meus patrões fofos e eu tenho que descontar em alguém, que são meu filho, que se veste como mulher, minha mulher que está grávida, que não para de encher o saco, enfim, todas essas coisas. Então, acho que tem uma complexidade aí que ela vai um pouco a partir desse mundo que o Lucas e a gente como ator começa a construir em cima. E essa cena acabou virando muito mais pesada do que ela... Isso. Só lembrando que são vários diretores nessa turma, né? O Misha também é diretor, o Ismael também é diretor, então foi bastante horizontal, mais que de costume esse filme, assim. O Misha trouxe essa cena totalmente. Só para te organizar depois, porque daqui eu vejo mais na frente, depois aí do Ismael tem aqui uma inscrição aqui do Carlos e uma do Filipe aqui na frente, tá? E aí o pessoal que quiser vai levantando a mão, fazendo um sinalzinho discreto. Tá. Não, eu queria trazer uma pergunta relacionada com o fato de que no cinema brasileiro tem havido filmes que ganharam destaque em função desse trabalho das relações internas no espaço doméstico, familiar, em que se dá muito mais tratamento hoje à figura dos empregados e essa relação entre gerações, né?
que é muito forte, e o filme trabalha o filme tem um desafio muito grande nesse sentido de que há uma multiplicação de personagens, né, e tem uma certa velocidade no tratamento das questões para poder dar conta desse conjunto muito amplo de personagens que tem tratamento maior, a ponto de ficar a figura do figurante meio que desaparece, né? E, inclusive, eu acho que uma personagem muito forte é a do... Que é o primeiro que aparece, que é o trabalhador ali, que cuida, né, do rebanho e que tem um know-how muito específico e é uma espécie de porta-voz, digamos, de uma tradição muito sólida, né, em termos de universo do trabalho. E ele tem uma personalidade muito forte, que é muito rara encontrar em tratamentos antigos dessas figuras, né. Agora, claro que o filme também tem uma conexão com o próprio Casagrande, num outro contexto completamente diferente, e com essa maior multiplicidade de figuras que estão participando do jogo dramático, e essa oscilação de tons também. Ora, né, temos cenas de comédia, que são muito irônicas, depois há momentos mais dramáticos. E eu queria fazer uma pergunta com relação ao fato de que uma das referências que me veio, assim, quando eu assisti o filme ontem, de um diálogo possível, numa conversa sobre essa tendência, que não é só o Brasil, né? Porque a gente tem, por exemplo, o caso da Lucrécia Martel, na Argentina, né? Que com o filme La Ciénaga, que foi traduzido como Pântano aqui, né? Tem essa multiplicidade de personagens, tem as várias gerações, tem a relação no espaço doméstico entre a filha da dona da fazenda e a moça boliviana, que é uma agregada, né? A figura do agregado, nesse sentido de um trabalho informal e completamente fora do quadro da própria lei atual, etc. Então, eu queria, mais nesse sentido, fazer uma pergunta sobre como é que vocês encaram, né, vocês que trabalharam, criaram esse filme, encaram esse diálogo, tanto com tendências que a gente vê no cinema brasileiro recente, quanto, inclusive, o caso da Lucrécia, porque me chamou muita atenção esse espaço comum de preocupações e num plano, vamos dizer, de conflitos e nessas relações de classe e de gerações, né? Aqui, no caso, que o Domingo ele tem uma maior extroversão, eu diria, no tratamento das personagens, né? Os conflitos são mais as arestas são mais marcadas, né? E nessa própria maneira de compor o ritmo da sucessão nesse mosaico, né? É muito original nesse sentido e tem sua feição muito própria. Não estou querendo esquecer o aspecto da sua originalidade, daquilo que vem contribuir com uma nova maneira de estar tratando isso, mas me chamou muita atenção esse diálogo, que inclusive inclui o caso da Lucrécia, e talvez alguém pudesse lembrar outro caso fora do Brasil, na América Latina, etc. Ok? Obrigado. Eu vi um filme que foi feito ano passado, chamado Tigre, também argentino, que é impressionante. É uma situação de referência, de espelhamento de um país, e nós sabemos como a situação está similar, né? Eu fiquei bem impressionado, especialmente o Tigre do título se refere àquele rio famoso de perto de Buenos Aires, onde até já foi feito vários filmes ali, né? Tem uma relação com o espaço. O filme também tem uma relação muito específica que quase para nós, por exemplo, de São Paulo ou talvez de outros estados, é até uma descoberta, né? Quer dizer, que Sul é aquele Rio Grande do Sul, aquele arroio, aquela coisa, né? Tem uma relação que determina muita coisa, né? A Casa Decadente é muito similar. Eu só lembrando então a referência porque ela é quentíssima. Obrigado. Vou ver, você viu? Poxa, obrigado pelas intervenções. Lucrécia sempre estava presente no nosso imaginário em relação a esse roteiro. Acho que o Lucas foi muito influenciado por Ciénaga quando ele escreveu o roteiro enquanto ele era aluno da EICTV em Cuba.
em 2005. Foi o primeiro roteiro de longa-metragem que o Lucas escreveu. Eu acho que ele é um cara de muita sorte, muito privilegiado, porque, poxa, eu demorei, sei lá, tem uns 6 que eu escrevi que eu não mostro para ninguém. Lá atrás, né? Pô, ter o primeiro roteiro ser produzido, eu acho que é o testamento do seu talento. E a gente tinha medo de se aproximar demais de Lucrécia Martel, porque o roteiro tinha muito de Lucrécia Martel. Então a gente formalmente foi para um caminho quase inverso, né? O caminho tipo não impressionista, não contemporâneo. A gente meio que rejeitou essa contemporaneidade, que é muito mais impressionista, que sai de né, tocar nos momentos ao invés de extroverti-los, como você falou. Acho que não existe essa palavra, mas enfim. Boa. E a gente tentou, enfim, pensamos muito em Chekhov, né, também uma referência que já veio do Lucas, e quando eu e Clara entramos no projeto, a gente trouxe muito conscientemente Buñuel, na verdade, para tentar trazer mais para o burlesco, para o teatro, e começar esse filme um pouco como termina, onde termina o Anjo Exterminador. Né? Quer dizer, a gente termina onde começa o Anjo Exterminador. E pensamos muito em Buñuel, em Renoir e tal, nessa questão, nessa coisa de colocar a câmera uns 2 passos para trás para tentar reforçar a comédia do que a gente está vendo, o burlesco, o satírico, justamente. Né? Só que existe uma contradição entre a maneira como a gente trata os espaços internos da casa e os externos. Nos exteriores, a gente está muito mais no teatro mesmo. Isso foi muito uma decisão da Louise Boticai, que é a nossa fotógrafa, o primeiro longa que ela assina. Enfim, estamos muito, muito felizes com o trabalho dela. E ela insistiu muito por esse conceito, né? Nos convenceu de filmar o exterior mais como teatro estático, câmera no tripé, e o interior mais próximo, né? Favorecendo a valsa, no interior do círculo de ação, se aproximando dos personagens de câmera na mão e se movendo junto com eles. Enfim, então certamente estávamos conscientes mais de Lucrécia, mas tentamos formalmente nos distanciar um pouco, porque tem muito filme latino-americano que parece muito querer imitar a Lucrécia, né? E quase sempre é um desastre. E a gente tentou se afastar disso. E eu acho que... Né? Só para complementar, de fato, eu acho que, talvez, sei lá, nos últimos 7, 8 anos, tem muitos filmes brasileiros que tematizam essa questão patrões, empregados, vida privada. Para citar alguns, O Som ao Redor, o Aquários, o Doméstica, do Gabriel Mascaro, A Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte. Então, enquanto a gente estava pensando, né, como complexificar e como tornar mais interessantes os personagens, né, dos empregados, como já foi falado, o tempo todo, pelo menos na minha cabeça, havia um debate, né, com esses outros filmes que vieram antes. Né, e acho isso muito salutar, a sensação de que existe um diálogo entre esses filmes. Só uma coisa para acrescentar em relação a isso, já que você citou o Casagrande, né, que partiu de mim 100%, o roteiro, etc., acho que uma grande diferença em relação ao Domingo para o Casagrande, no nosso caminho, e o Casagrande é muito nosso, também, a gente fez junto, enfim, difícil de dizer, mas o roteiro era muito meu. E ele é muito mais reconciliatório, né? Ele tem um coração mais reconciliatório, porque eu acho que eu sou mais assim, né? A verdade é essa. E esse filme, ele... E eu acho que, mas ao mesmo tempo acho que eu fui muito tocado por certas críticas ao Casagrande a essa reconciliação, né, essa tentativa de reconciliar. E isso acho que acabou informando muito, influenciando muito como a gente lidaria com essa opressão no domingo, né? E existe no domingo uma rejeição a essa reconciliação, que eu ainda estou tentando processar dentro de mim mesmo, entendeu? Porque eu acho que a gente vive num período muito antirreconciliatório demais, né? E que talvez seja necessário, acho que certamente parece ser necessário, mas que eu acho que passa longe de uma solução real, porque a violência não vai levar a uma solução real, vai levar à destruição, basicamente. Enfim, eu acho que é interessante. Foi muito forte ver aquele filme do James Baldwin, né, o I'm Not Your Negro, porque é um filme muito antirreconciliatório no discurso, mas
ele meio que ele quase que não percebe que ele foi um grande reconciliador no fim das contas, né? E o que ele pede no final para a gente, meio que sem estar totalmente consciente disso, é a reconciliação. Reconciliação com a ideia de que somos todos iguais, todos viemos do mesmo lugar. Né? Você que acha que é branco, não é branco, na verdade. É o que ele está falando no final daquele filme. Então, enfim... eu estou colocando essas questões, são questões que me atravessam muito nesse momento, que me preocupam bastante, e é isso. Carlinhos, desculpa, eu só vou pedir, aproveitar o gancho e pedir para o Gugu, perdão, Augusto Madeira, para a Ítala e a Camila, se eu conseguir pedir, falarem um pouco de como foi, a partir disso que eles estavam descrevendo agora, principalmente essa ideia de teatro, essa ideia do burlesco, do satírico, como isso transpassa as construções que vocês fizeram no universo específico dos seus personagens. Bom dia, boa tarde. Bom dia, né, ainda. Bom dia. A gente descobriu isso na hora de rodar o primeiro plano, né? Que ia ser assim. Cada cena um plano, sem corte. Isso, na verdade, acho que nos favorece como atores, né? Porque o tempo é nosso, né? O tempo que é o nosso maior tesouro acaba sendo um pouco nosso. E a gente descobrir esse tempo coletivamente. O filme tem essa... Eu assisti o filme recentemente agora, quer dizer, todos, né? E me toca muito isso, que parece que não está acontecendo nada, né? Muito do que é dito é o não dito, né? O que está por trás. Aquilo que você enxerga além daquele churrasquinho ressaquento, daquelas relações mal arrumadas. Pessoalmente, para mim, é difícil, é uma composição difícil, compor um loser, compor um cara que é corno, um cara que tem um amor pelos filhos meio culpado, porque é viúvo e está sempre querendo recompensar de alguma forma, e nasceu no seio dessa família extremamente tradicional, em ruína. Alguém citou aqui, eu me lembro muito também do Leopardo, né, que é aquela aristocracia italiana empoeirada, decadente, né? Alguma coisa nova que está por vir. A sensação de que tem alguma coisa nova que está por vir, que a gente ainda não sabe de que jeito vai ser, né? E aí, um pouco isso, a margem, servir a isso, né? A esse... Provavelmente, esse é o filme que eu menos tinha noção do que eu ia ver como resultado, porque era tudo tão etéreo, tão pouco tocante assim, que eu falei, vai estar no todo, né? Porque não era uma coisa que eu podia dominar, assim, vou fazer essa cena mais para cá ou mais para lá. E todas as cenas muito coletivas, né? Muita gente em cena, então também era uma coisa que a gente tinha que organizar os nossos afetos e as nossas energias. E é isso. E a gente não tinha muito acesso ao vídeo assiste, o nosso diretor não acredita, acha que ator não pode ver o vídeo assiste, ele tem as razões dele, mas, de fato, a gente trabalhava no escuro, e isso era bom também. É isso. O que você acha sobre isso, Ítala? Você falou isso uma coisa muito bonita uma vez no set. Eu disse para você que eu não queria ver nada, porque é como o ator que ensaia diante do espelho. Então, ele perde a sua imagem, ele materializa a imagem, e isso eu nunca assisto nada do que eu faço. E quando eu faço televisão, eu só assisto o primeiro capítulo, vi que não fiz merda, eu falei, tudo bem, vai daí para frente. Eu não vejo. E também não vi este. Mas eu devo dizer que eu tive muito receio. Eu recebi o roteiro, eu adorei o roteiro. Mas eu tinha receio de como isso ia ser feito. Como íamos trabalhar, nós todos. Aí me encantou a primeira cena que nós fizemos, a do churrasco, que era difícil pra caramba. Porque esse danado, os dois,
só fazem planos, sequências enormes, em que a gente fica assim, livres, isso que é muito legal, e, inclusive, com liberdade de improviso, o que é mais interessante. Isso me lembrou muito os filmes do Joaquim Pedro, que eu fiz, os filmes do Rui Guerra. São grandes diretores que trabalham também dessa forma. O Joaquim não deixava muito improviso, o Rui um pouco mais, mas aqui tinha essa deliciosa improvisação que fazia a gente, quando terminasse, não ter noção do que a gente tinha feito. Eu não tinha ideia. Eu nunca tinha visto o filme. Quando eu assisti em Veneza, eu falei assim, se eu desmaiar, eu quero ver o que vocês vão fazer. Porque eu tinha até medo de ver. Eu não sabia o que eu tinha feito, eu não tinha visto nada. Então, era obscuro. E eu fico muito, 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 muito feliz de estar participando desse filme maravilhoso com a nova geração do cinema novo. Porque a cabeça, a inteligência, a sensibilidade deles dois, com o roteiro do Lucas, com a sábia escolha dos personagens, dos atores que fazem, uma sábia escolha. Atores que são iniciantes, atores profissionais, e trabalhando junto numa harmonia impressionante, e isso se deve realmente ao diretor, que permite que isso aconteça, que não tenha rigidez, que haja uma coisa amorosa no trabalho, mesmo quando a cena é dura e é difícil. Ontem eu gostei mais ainda do filme, porque eu senti ele no Brasil. Ele tem essa qualidade Brasil-latina. Eu vou dizer, eu tive a ideia de colocar a música, de cantar. Eles me pediram para eu criar uma música para cantar. E eu sugeri aquela que está no filme, Solamente Uma Vez, porque eu tinha... Ali em Pelotas, no sul, tem um clima muito uruguaio, muito paraguaio, muito sul-americano. O Rio Grande, naquela área... Eu nasci na Serra, em Caxias. Ali é muito italiano, muito europeu. E aqui também porque a colonização é portuguesa. Mas a influência da fronteira é muito grande. E eu achei que esse filme caberia, essa música caberia muito bem. Como coube, ela pontuou o filme. E isso dá ao filme um aspecto Brasil-latino que eu devo dizer que é o que eu mais gosto no filme. Essa composição que aconteceu e que me lembra muito Buñuel, sim, me lembra muito Almodóvar, me lembra muito Joaquim Pedro, de Guerra Conjugal. Enfim, é isso. É uma grande alegria poder estar trabalhando com essa nova geração do cinema novo. Bom dia. Para mim, vendo o filme, ficou muito claro que esse espaço que o Felipe fala, né, que tem a câmera fora e a câmera dentro, mas, assim, para nós, atores, eu percebi que esse espaço fora seria o espaço da representação, onde esses personagens se mostram da maneira como eles gostariam se mostrar para o outro, né? Enquanto que esse espaço interno dessa casa, cheia de cômodos, esse abre e fecha a porta, é um mundo interno deles, como eles verdadeiramente são. Porque ficou claro, depois que eu vi o filme, que essa família ela é cheia de segredos. Esses personagens, eles têm histórias, eles têm segredos, eles têm uma solidão muito forte, eles são muito solitários.
Então, eu vendo, eu também percebo isso como atriz, sabe? Como era diferente a Beth, que está no churrasco, e a Beth que está dentro do seu quarto, ou dentro do seu banheiro, ou no escritório com o Nestor. E quanto ao filmar, eu acho que o Felipe e a Clara e o Lucas, eles deixaram a gente assim muito soltos. Acho que todos nós, atores, foi um grande ensaio, né? A gente descobria a cena na hora. Claro que a gente ensaiou antes, mas eu acho que o momento de descobrir a cena, e a gente nem sabe se ela foi descoberta, mas a gente tentou, foi no momento das filmagens, né? A gente tinha muita liberdade para improvisar, muita liberdade para errar, e eu acho que isso ficou impresso, né, quando a gente vê o filme. Gente, só para organizar as ideias, a gente tem 5 inscrições. A princípio, eu vou fechar nelas por causa do tempo, mas a gente vê como anda. Então, só para vocês saberem, o Carlinhos vai fazer a pergunta agora, a gente tem o Filipe, a gente tem o Ernesto, a gente tem a Neuzinha, por favor, a gente tem a Neuzinha e a gente tem o Pedro Butcher. Tá? São essas 5 inscrições. A Marta só vai falar para completar o elenco, Carlinhos, desculpa. E aí são essas 5 inscrições que eu tenho, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, eu não vou falar nada do filme, porque acho que está todo mundo falando bastante, mas eu queria fazer um contraponto à história do Vídeo Assiste, porque eu discordo completamente da sua colocação, Ítala, eu como atriz. Eu acho que, às vezes, o ator fica muito apartado do processo, no sentido de, tipo, não veio, faz o seu trabalho e deixa que a gente cuida aqui do negócio. Claro que o Felipe, ele nunca... não é essa a intenção dele quando ele falava que a gente não queria que a gente visse o Vídeo Assiste. Eu vi o Vídeo Assiste várias vezes, eu burlei essa regra completamente, eu sempre burlo, porque eu me conheço como atriz, eu sei que eu funciono vendo o Vídeo Assiste para melhorar o meu trabalho, e sei também quando eu vou travar vendo o Vídeo Assiste. Então, eu acho que eu tenho idade e know-how suficiente para poder saber se eu devo ou não assistir o Vídeo Assiste. E quando eu trabalho com um diretor que não quer que eu assista, eu negocio. Do tipo, então, vou ficar 90% sem ver, mas ali os 10% você vai ter que me dar. Ou não, ou se vier um que não quer que eu veja nada também, enfim, vai ser uma coisa nova. Mas me incomoda um pouco esse lugar do ator que alguns diretores têm, ou uma velha guarda assim, de direção, de que o ator não precisa ver, que a gente está cuidando de você. E eu acho que o ator ele é autor também. Então, assim... se a gente está ali para improvisar e para contribuir, a gente tem sim que poder ver o que está indo na tela, porque o cinema não adianta a gente falar tudo que a gente fez, que a gente saiu. O que importa é o que foi para a tela, o que imprimiu. E eu acho que alguns atores precisam desse retorno deles mesmos para continuar o processo. Então, eu acho que tem esse viés da Ítala, que acha que o ator que está no Vídeo Assiste está no próprio espelho, isso está atrapalhando ele. Mas tem outros exemplos, e eu quis colocar isso aqui. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta de crítico assim, para cada um dos diretores, dos 3 diretores. Para o Cristiano, eu queria perguntar o seguinte, normalmente num filme que combina faixas de áudio e de vídeo, de origens diferentes, de sentidos às vezes diferentes e tal, a gente tende a procurar ou uma convergência dos sentidos ou um choque entre os sentidos, né? Eu, vendo seu filme, eu não consegui encontrar nem a convergência nem o choque. Eu fiquei perdido naquela massa ali, aquela bolha, e eu queria saber para você que tipo de efeito você procurava, independente do que eu achei, na combinação dessas 2 faixas. E para o Felipe e a Clara, queria perguntar sobre essa estrutura de plano-sequência, mas não só a questão do plano-sequência, mas a questão do roteiro entrecortado, da ação entrecortada, com cenas, às vezes, muito curtas e que se interrompem bruscamente numa fala, numa atitude qualquer, e que muitas vezes surte o efeito desejado e outras vezes, para mim, não surtiu. É como se a coisa tivesse sido abortada antes da situação explorar toda a sua força, né? Eu queria saber se esse tipo de interrupção, de corte, de aborto permanente, era uma intenção que perpassava isso para criar uma estrutura toda que era meio abortante e tal, ou, quer dizer, imagino que seja isso, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa estrutura. Se você recebeu, Carlos, o filme assim, então funcionou para mim, porque
o sentido mais orgânico do cinema, para mim, é o som, né? Se você está numa sala de cinema, você obtura a imagem, fecha os olhos, o som ele te atravessa ainda, ele continua lá, né? E o que eu percebo é que os discursos políticos, em geral, a gente não escuta, né? Chega um dado momento que a gente já começa a pensar nas outras coisas. Enquanto eu estou falando aqui, eu já estou pensando no filme que eu vou projetar daqui a pouco. Mas a ideia mesmo era provocar essa confusão, essa massa que você não distingue, né? E o discurso principal, para mim, ele é do Rubens Paiva, né? Que é uma figura que se fala muito pouco, né? E ele não era comunista, ele era um democrata. E o assombroso discurso dele, que é um dos discursos mais democratas desse país, né? E voltar esse discurso, mesmo que seja uma camada, que eu provoquei uma possibilidade de você não entender o filme e não se conectar a ele, né? E aí funciona mais para mim, porque eu não queria explicar nada, né? Eu queria confundir mesmo. Mas é confusa essa relação. Eu sempre me pergunto o que chega primeiro, mesmo falando para você, chega o som, mas o que chega primeiro, o som ou a imagem, né? E se eu colocasse uma tela preta e só o discurso ali, funcionaria mais para você? Chegaria mais ou você ficaria entediado, né? E se eu não colocasse nenhum desses discursos e te desse um folder, como se fosse uma bula de remédio, te explicando que aquelas imagens poderiam gerar um significado, um signo, uma significância? Não sei, mas se você me falando isso, eu fico feliz, porque, de alguma maneira, eu consegui complicar a coisa, como eu gostaria. A ideia do mosaico sempre estava presente, desde do primeiro roteiro, passando pelas nossas notas de intenção, né, que é um momento importante para a gente, quando a gente tenta defender o filme, né, para nós mesmos. Então a ideia desse mosaico com pequenas peças de um quebra-cabeça que somados... Obrigado, Fabio. Então essa ideia desse mosaico, de um quebra-cabeça cujas peças vão se somando e vão aos poucos dando sentido, sempre esteve presente. A gente nunca articulou essa ideia abortiva, né, pelo contrário, a gente tentou elaborar mais as cenas em relação a como elas estavam no roteiro. Dar um novo fim para elas, muitas vezes. Um exemplo, né, é a cena da Rita levando o sanduíche para o Marcelo. Era uma cena que cortava na suspensão no roteiro. Ela entra no quarto, eles se olham, pá, o que vai acontecer? A gente não quis dar essa ideia de que ela talvez fosse ser estuprada, sabe? A gente quis dar algo novo para essa personagem, entendeu? E a gente foi até o fim dessas cenas, né? Então, na verdade, nosso movimento foi o inverso. Tipo, o roteiro era mais fragmentado. Claro. Claro, né? Tudo que existe é o que você vê ali, né? Então, essa sensação de interrupção, ela é totalmente legítima, se você teve ela, com certeza. Antes de passar a palavra para o nosso querido montador, que eu acho que pode articular bem isso também, na minha cabeça, essas interrupções, elas são porque a gente não precisa ver tudo, né? Às vezes, a sugestão é mais interessante do que vai acontecer. Então, na verdade, às vezes eu acho que a gente foi até o fim, né? Como é essa cena, né? Que inclusive a gente fez várias versões propostas pela atriz, pelos atores. Não, foi incrível. Assim, foi isso que eles falaram, liberdade total. A gente falou para ela, faz o que você sentia. E aconteceu de tudo naquele quarto. E a gente escolheu essa versão. E, por outro lado, eu gosto muito dessa ideia de que a gente interrompa antes de chegar a algo óbvio. Então, acho que o filme tem as duas possibilidades. Às vezes ele é muito abrupto e, às vezes, ele passa do ponto, como é o caso. Assim, passa do ponto de uma maneira saudável, mas você fala assim, gente, não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar, e a gente só acaba quando o Valdir quer. Querido, lhe passo a palavra. Bom dia. Está funcionando? Várias questões, assim, só para retomar o tema do poder que a Marta está falando, do poder do diretor enquanto ao vídeo assiste, que tem a ver com o que a Clara falou. Eu acho que eles também não sabiam muito bem exatamente as possibilidades de cada uma das cenas. Então, era muito engraçado, eu estava na produção com a Gisela e com o Marcelo, e a gente recebendo o material, e quando eles estavam filmando, eles queriam ver o vídeo assiste, que, na verdade, qual era a possibilidade que as cenas tinham no final, porque é muito complexo, eram 10 pessoas em cena, assim, tinham sempre muitas possibilidades de cena,
possíveis no que eles estavam propondo, que os atores estavam propondo. E esse equilíbrio de o que vamos privilegiar na cena, qual ator privilegiar, qual parte da cena era muito importante. E como é um filme jogral, né, um filme de composição, de coletivo, as possibilidades eram muitas. Ontem o Felipe falou uma coisa engraçada, que o filme podia se chamar Redemoinho. Porque eu acho que é um pouco a sensação que se queria dar, que várias coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo naquela casa. Então, eu acho que onde cortar e como criar narrativa tem a ver com essa noção de tempo, porque você passa em um dia, né? Mas o que vemos durante esse dia são alguns momentos, mas muitas cenas estavam acontecendo paralelamente a elas. Então, era uma possibilidade muito grande. A gente tentou articular essa ideia, né, muito conscientemente, do tempo que se repete um pouco, das interseções entre uma cena e a outra. Ou seja, uma cena não começa logo depois que a anterior termina. Ela começa talvez um pouco antes da anterior terminar. E o elemento que a gente usou para formalizar essa ideia foi o apagão, que se repete. Né? Mas isso desde o começo do filme. Né? Só pensar na Laura entrando na casa naquele plano aberto. Aí corta para 2 cenas, aí depois ela está entrando na casa, por dentro, entende? Ou seja, não é depois dessas 2 cenas, é um pouco antes, em algum lugar. Em primeiro lugar, parabéns de novo aos 2 filmes. E parte da minha pergunta já foi respondida. Eu ia perguntar o quanto do trabalho do roteiro havia sido feito junto com a fotografia, que é uma coisa que me interessou muito, foi essa simultaneidade. Eu não sei o quanto a marcação foi importante, já que vocês disseram que havia várias opções, às vezes, para cada cena, mas ter um diálogo acontecendo com a Ítala no fundo da mesa, ao mesmo tempo o olhar da filha para o irmão julgando ele nesse canto da mesa, no outro canto os personagens da Marta com os filhos. Então, essa simultaneidade para onde a gente vai dirigir o olhar, independente da montagem, ela existia também, como o Béla Tarr gosta de dizer, dentro do próprio plano sequência, aquela montagem de quadros acontecendo ao mesmo tempo. E a gente monta quando a gente olha. Então, eu ia perguntar o quanto dessa simultaneidade estava no roteiro e foi trabalhado com a direção de fotografia, e também sobre o trabalho conjunto dos 2, porque recentemente a gente esteve no Cine Ceará com a Sylvie Pierre, que falou muito sobre a pesquisa dela em relação a diretores em dupla, em equipe, em casais e etc., e o quanto isso é importante em termos de estudar tanto a harmonia, quanto também o que pode vir de tensionamentos por serem 2 pessoas, ou até às vezes mais, em termos de olhares dicotômicos, o quanto disso converge, diverge e cria algo novo. Em relação ao Burlão, quanto de material de arquivo você teve, porque é muito interessante que, mesmo vendo palavras no fundo como brasserie e etc., você vendo claramente que aquilo não é o Brasil, há um cotidiano de pescar a nossa crítica social ali e do que poderia estar por vir, aqueles exércitos marchando, aquelas pessoas presas numa rotina. Quanto de material você teve que olhar para poder conjugar com aquelas frases e aquelas partes, né, do som do extracampo que você estava mencionando? Obrigada pela pergunta. Eu acho uma coisa que foi muito bonita de ver acontecendo quando a câmera fica solta dentro da casa, na verdade, em última instância, quem decidia, né, para onde ir era a fotógrafa. E, de certa forma, acho que ela estava meio dançando com os atores, né? A gente, nas nossas notas de intenções, a gente falava de valsa, né, da câmera dançar, e ela fez isso de uma maneira, eu acho, muito bem sucedida. Ela ao mesmo tempo que é uma mulher muito forte, assim, né, ela é sólida, ela tinha uma doçura, e ela tinha também a escolha de ser câmera na mão, sem nenhum aparato de maquinária, fazia com que fosse realmente um diálogo dela com os atores. Não era, a câmera não se tornava aquela coisa opressora. E a Louise Boticai, né, a fotógrafa, ora ela estava de chinelo e shortinho, ora ela estava descalça, e quando ela precisava ter mais estabilidade ou ficar um pouco mais alta, ela botava um salto alto, que ela chamava de xirra. Então, estou falando isso para dizer o quão humano era a figura da câmera,
que não era aquela, né, aquele aparato, aquelas 4 pessoas em cima do ator. Então, acho que essa valsa, eu acredito muito a sensibilidade dela. Clarinha, posso acrescentar uma coisa? Trabalhando com a Luísa, a câmera, no primeiro dia, inclusive, que a gente estava gravando, eu fiquei muito impressionada com ela. Essa mulher tem uma agilidade que me lembrou muito de Luft. Inclusive, eu falei isso para ela. Ela tem aquela coisa que o Dib tinha, que não dá para explicar, uma soltura entre a cintura, a parte de baixo e a parte de cima, Chama mandinga. que é um balé entusiasmante de trabalhar. Ela é leve, poderosa, firme, me lembrou demais, com uma qualidade a mais que ela tem. Ela é muito doce. É impressionante isso nela. Isso influencia muito a interpretação da gente. Eu tenho certeza que todos nós estávamos assim, com tanta liberdade, com tanta alegria, por causa dessa forma, e a luz muito boa dela também, essa forma de conduzir essa câmera. Chocante, impressionante. Sobre a nossa... Enfim, só complementando a sua pergunta, né? Os planos de câmera na mão e de movimento de valsa, eles são os interiores. Os externos, eles são esses mais estáticos de conjunto, em que a gente está um pouco fora do eixo da ação e pode observar esses diversos múltiplos quadros dentro do quadro, como você falou. A gente ama isso, eu e Clara. A gente, desde o Beijo de Sal, onde a gente se conheceu, a gente sempre tenta fazer isso, e acho que a gente está aprimorando um pouco isso, né? Tecnicamente mesmo, de como criar esses múltiplos quadros dentro de um só quadro. A gente adora fazer cena de conjunto, a gente adora fazer cena com muita gente em quadro. E sobre a nossa parceria, é isso, a gente se conheceu no set do Beijo de Sal, em dezembro de 2005. Todos os meus filmes, desde então, foram feitos junto com ela, são nossos filmes, né? Mas é menos, eu acho que menos, né? Eu acho que Não, e todos os meus filmes você no começo montava e depois me ajuda muito, e a sua opinião é sempre muito forte para mim, enfim. Eu acho que foi muito natural esse processo, na verdade. Foi quase que uma continuação natural de um trabalho já de muitos anos, né, de mais de uma década, que a gente tem um entendimento muito firme, assim, poucas discordâncias, na verdade. O que acontece é que a Clara fala, às vezes eu não sabia a resposta, eu tinha ela e vice-versa, sabe? Isso descansa muito a mente, saber que você tem uma outra pessoa para poder tomar decisão por você quando você não sabe a resposta. Então, eu nunca me cansei. Tipo, foi o filme mais rápido que a gente fez, com menos tempo, mas que eu me cansei menos, assim, disparado, mentalmente. Com o Gabriel nem se compara, né? Não dá nem para... Teve nenhum Kilimanjaro, mas... É isso. E eu acho que a gente assinar junto esse filme tem muito a ver com o fato de não ser um roteiro que partiu de mim, entendeu? Primeira vez que isso ocorre, então nada mais justo. O trabalho a gente já dividia de todo jeito, né? De uma maneira muito semelhante. A gente não dividia a autoria porque os roteiros eram meus, agora não foi nesse caso, então foi muito justo essa parceria. Posso falar uma coisa também, só sobre... Eu acho que é um filme muito construído de memória. Eu gosto muito de trabalhar com coisas que partem da memória. Obviamente, o Lucas construiu esse roteiro baseado em memórias muito fortes para ele, lá de Pelotas, né? Mas que explodem isso e vão para muitos lugares. E a construção da filmagem, né? A gente filmava basicamente numa casa só, a gente convivia, o catering era maravilhoso, esse cuidado aqui também puxando a sardinha aqui para o Marcelo, de deixar todo mundo confortável e de ter um cuidado de produção assim para que a gente de fato tivesse feliz e bem cuidado e que a gente pudesse nesse espaço horizontal de troca, de onde todo mundo se sentia colaborativo, participando de fato. A gente não tinha uma estrutura verticalizada nesse sentido. Então, a própria presença do Lucas lá com a gente, mesmo já tendo escrito esse roteiro há tanto tempo, de poder mudar a qualquer momento, de estar aberto a isso. Então,
eu acho que isso imprime no filme, sabe? Isso está lá. Até o fato do filme ter uma montagem assim, mais de uma cena para outra, não dentro da cena, né? Quer dizer, esses tempos estão lá. Tudo isso imprimiu muito forte no filme. E eu lembro com muito carinho disso. E, para cima de tudo, Pelotas me ensinou uma coisa. Uma cidade que você diz obrigado, que não diz de nada, diz merece. Então, isso eu vou levar para a minha vida, sabe? Merece. A maioria foi improviso, mas a gente ensinou bastante coisa. Então, meio a meio. Não, o que eu acho... Desculpa, perdão. Não, minha sensação é que todos os atores estavam muito imbuídos dos seus personagens. E aí, quando tem cena de conjunto, eu amo isso, exatamente o que o Felipe falou. Para mim, quanto mais gente em cena falando ao mesmo tempo, melhor. Realmente é uma das coisas que eu mais curto. O que eu amo ver também é que cada personagem está extremamente imbuído do que ele está vivendo naquele momento. Não tem ninguém esvaziado, né? E isso é o ator sabendo o que aquele personagem está sentindo naquele momento. E isso eles ficavam muito livres. E tem coisas que eu só fui descobrir na hora da montagem, porque, de fato, às vezes eu não conseguia nem olhar. Né? Isso é uma coisa que foi legal também da divisão da direção, é que era tanta gente em cena que, às vezes, a gente meio dividia os olhares. Manu? Na verdade, eu acho que muito dessa construção do improviso que surgiu depois, e principalmente dos ensaios, eles aconteciam de uma forma muito leve, muito despretensiosa, né? Os ensaios eles não eram coisas fixas e duras, onde a gente tinha que fazer várias vezes a mesma coisa e pensar várias vezes a mesma coisa e ir para o mesmo lugar sempre. Eu acho que essa possibilidade do ato na hora, porque eu senti muito isso, assim, a minha personagem aconteceu muito isso com ela. Ela estava sempre tendo que lidar com as coisas na hora que as coisas estavam acontecendo. E isso foi um presente. E eu agradeço a todo mundo que possibilitou essa ambientação incrível, porque me ensinou, né, enquanto eu atuava ali, a entender o que eu estava fazendo, a entender a cena, a entender o movimento, entendeu? E não necessariamente a gravar ele. Então, foi um filme que eu tive muito mais oportunidade, né, acredito que todos os atores, de lidarem com as coisas conforme elas estavam acontecendo. E isso deu uma naturalidade, isso deu uma reação, né, para a cena, que eu acho muito importante, eu acho fundamental assim, para esse filme ser o que ele é. E, mais uma vez, agradeço, né, porque eu acho que se não fosse... se não fosse vocês, não tinha como ter feito isso. E também a gente se sentiu muito livre com eles também, porque eles deixaram a gente fazer, a gente proporcionar também as coisas que a gente queria colocar para os nossos personagens. Tanto que na cena do sanduíche, a gente teve que refazer várias vezes e teve uma hora, um take que foi muito agressivo e a gente teve que refazer porque não dava daquele jeito. E aí falaram para improvisar e eu e o João Pedro Prates, a gente improvisou e acredito que saiu muito melhor dessa forma. Da taça também foi improvisação. Eu achei que foi muito boa. Só acrescentar um tema sobre o plano de sequência, né, como eles filmaram, e que, em geral, existia uma média de 12 planos, 13 planos, 13 em geral, né, porque não, em média, takes, enfim. Mas para dizer que, até para falar de uma das cenas que eu acho mais bonitas do filme, que são com as nossas duas jovens atrizes aqui, é a cena do vestido, em que a Valentina leva o vestido e pede para enfim, que tenha essa troca das duas. O take que ficou é o primeiro.
E no take 1 existia uma naturalidade, uma espontaneidade delas, que existiam várias possibilidades para a cena, mas tinha uma força que vinha do espontâneo, eu acho, do talento delas, que o filme permitia isso. E, às vezes, o primeiro take era o melhor, o mais forte. Só para falar disso também. Lembro. Fala, Cristiano. Estou tendo uma sensação de curta-metragista, que é incrível. Faz tempo que eu não tenho essa sensação. É 4:1 a quantidade de material, ou seja, 70 e poucos minutos. E é incrível trabalhar com imagem de arquivo, porque os atores não vão pedir para assistir o vídeo assiste e nem vão cobrar cachê também. Mas a gente está se namorando para trabalhar junto e eu deixo você assistir o vídeo assiste, se você quiser. Eu posso não assistir um pouco também, a gente chega num meio termo. Não, eu só queria falar uma coisa sobre improvisação, porque eu acho que é uma coisa que é muito confundida, às vezes, com uma coisa muito solta, quando assim ninguém soube direito como escrever aquele filme ou como dirigir, bota aí o pessoal para improvisar. Não é isso. Eu acho que a boa improvisação ela só pode nascer de um roteiro muito estruturado e muito contundente e muito forte e de um elenco muito bem escalado. Bem escalado não porque eu estou falando que a gente é bom ator, mas porque quando os diretores testam ou assistem ou escolhem atores que eles sabem exatamente para onde podem ir do qual eles, enfim, quando eles escolhem o que eles realmente querem. Então, quando você tem um elenco que condiz com os personagens, que está ali bem formado, e quando você tem um roteiro muito bem estruturado, você pode improvisar. Porque eu, como roteirista, já me incomodei muito com essa coisa assim, não, o seu roteiro não é tão bom porque os atores ficaram improvisando. Não é isso. A improvisação ela nasce de um bom roteiro. E ela é muito diferente de uma improvisação quando não tem roteiro. Eu acho que, neste caso desse filme, o roteiro está ali muito bem estruturado e aí ela tem afluentes do roteiro, que são as improvisações. Eu ia sugerir uma improvisação, mas dentro do roteiro, e aí, com o vídeo assiste, e aí a gente vê se der certo, se não der, a gente aborta. E aí talvez fique abortado, talvez não fique. Mas, Neuza, faz a tua intervenção, e aí, se for possível, porque não sei qual ela será, né, para onde você vai levar, de repente o Ernesto já entra aí na sequência e a gente traz junto para cá. Vamos ver. Cara, no momento eu não posso garantir, porque a gente já tem mais uma inscrição e a gente já passou da hora. Então tá bom. Tá ouvindo? Ok. Não, a minha referência é só para o domingo, que eu queria fazer algumas colocações. Uma outra referência que eu vi no filme também foi do cinema romeno. Me veio à cabeça o Sierra Nevada, que também acontece um monte de coisa num espaço de um apartamento, assim, que eu fiquei até pensando, onde esse homem enfiou essa câmera, meu Deus? E tem uma família, assim, também num estado de tensão permanente, né? Então, eu queria também perguntar para vocês se isso procede e tal. E na questão do apagão, que é na festa no final, me ocorreu também uma referência do Leopardo como professor de tênis sendo o Tancredi que está entrando naquela família naquele momento. Dentro do nosso contexto aqui brasileiro, aquela província gaúcha e tal. E eu queria perguntar, vocês mesmo falaram que o filme começou a ser produzido num outro contexto político, essa história mudou, enfim, agora o Lula que aparece lá tomando posse, num momento de esperança, né, vamos dizer, pelo menos para aquelas pessoas que estão assistindo escondidinho, né, e o professor também, que é uma outra camada intermediária, estão com a esperança daquele momento. E a gente está vendo esse filme num outro momento de reafirmação desses patriarcalismo, do autoritarismo e tal. E a imagem do Lula, ela mobiliza muita energia, né? Tanto a favor quanto contra. Então, se você pensou nesse momento que o filme for lançado, o que é que essa imagem vai mobilizar? Ontem, por exemplo, é claro que essa plateia aqui acolheu o filme majoritariamente, essa vai ser grito, Lula livre. E eu acho que isso vai acontecer no cinema também. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão
do Lula, da imagem do Lula. E quanto eu também queria comentar uma outra coisa, os personagens da Camila e do Ismael Canepelli, que são, dentro dessa burguesia, eles são uns caras que são meio outsiders, meio rebeldes, só que sem coragem de sair, de romper de verdade, de sair como a Inês acaba saindo e indo embora, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco essa composição dentro dessa burguesia, esse espaço que eles têm dentro da trama, que se eles foram assim desde o começo, se isso foi mudando também ao longo do caminho. Então não vamos botar o Ernesto não, porque já a Neuzinha propôs muita coisa. Ah, é seguido? Então ótimo. Okay? Vamos improvisar então, vai lá. Espera aí, só pega o microfone que está sendo transmitido sem a sua voz. É uma continuidade, sim, sobre a questão da família e principalmente, talvez Lucas fale melhor, porque está desde o início com o projeto, né, do roteiro. Se em algum momento sempre foi a ideia de fazer uma família sulista do Rio Grande do Sul, daquela região, ou se eram suas memórias daquela região, se você é de lá, é porque a gente vem de outro lugar, assim, do Nordeste, ou, sei lá, as várias tipologias brasileiras, né, dos seus tipos característicos. Eu acho que a gente vê, talvez pela condição mais insular do Rio Grande do Sul, daquela região, como um povo mais tradicionalista, com todas aquelas ideias todas que a gente vê. Se isso é um estereótipo ou não, mas a gente sempre revê isso como um ponto um ponto a mais de ser brasileiro. Talvez eles tentem ser, não sei, uma coisa mais altiva, ou talvez até um pouco mais impressiva da personalidade deles e tal. E sobre Cristiano, é aquela coisa. Eu não tinha lido nada sobre o filme, não sabia de onde vinham aquelas imagens, não li de onde era, mas no começo, nas dois primeiros takes, mesmo naquele povo diferente, eu consegui ver alguns traços do Brasil ali naqueles personagens ali. Se era São Paulo, se era, sei lá, alguma coisa escondida ali. E você tenta que aquilo traz para a gente também como fosse algo real nosso, com aquela sequência já perto do final, com o lip sync do discurso, né? Nem sempre sua ideia que as coisas andam separadas, mas elas andam juntas também na sua montagem. Também, quando tem um momento que o locutor parece que está realmente falando daquele discurso. Eu gosto muito. Passar o filme agora às 14. Não, com certeza, porque você está falando de ser humano, né? Independente se eu nasci no Pernambuco ou na Lapônia, tem uma relação humana ali. Agora é interessante porque, em geral, os filmes de arquivo que eu tenho visto, eles tentam domar as imagens, né? Eu acho que é uma crueldade tremenda, você domar alguma coisa que já está morta e quer falar para o seu próprio tempo, né? Então, e é muito violento pensar no passado, né? Mesmo que não sejam os meus mortos, coisa que é um assunto que está muito próximo a mim, mas as pessoas querem falar, né? O John Ford dizia que a coisa mais bela para se filmar no cinema ainda é um rosto humano. Eu tenho muita fé nisso. Nem sempre a gente consegue, né? Porque existe uma distância justa da câmera, né? E não sei se você percebeu que os personagens olham para a câmera ali. São as mais antigas do cinema suíço. É estranho falar de cinema suíço, não sei porquê. Eu nasci no Capão Redondo, estou falando da Suíça, é uma contradição muito grande. Mas o cinematógrafo era um objeto estranho, né? Eu acho que ainda é. Pode falar palavrão aqui, Valente? Pode, né? Uma câmera é um pau gigante. Você põe um pau gigante na cara de uma pessoa e fala assim, haja naturalmente para mim, neném. Eu acho que isso nunca vai ser natural, né? Tem uma agressão, tem uma responsabilidade para o corpo do ator, né? Para a pessoa que você está filmando, independente se é um personagem real ou não, mas tem a ver com uma via de mão dupla, sabe? Eu acho que não é natural, nunca vai ser filmar alguém. Por isso que eu amo os atores, acho muito bonito os atores jogar nesse precipício, né? Aquela fase do bigodudo que está na moda agora, o Nietzsche. Quando você olha para o abismo olha para você. E a sensação de trabalhar essas imagens do passado é uma sensação de olhar para o abismo também, né? É isso. Vou sair de fininho. Não, só antes dele se despedir, agradecer demais ao Cris por ter estado com a gente. O Cris, como ele falou, ele vai agora apresentar o primeiro filme das mostras paralelas no Cine Brasília, às 14 horas. Se por acaso alguém aqui ainda não viu, né, eu aconselho um almoço rápido e uma corrida, porque Elegia de um Crime passou, não é tudo verdade, desse ano. E vocês querem fazer uma pergunta para ele? Para o Cristiano ou não? Para o Felipe? Para o Felipe?
Mas então vamos esperar só um pouquinho para ele vai responder ainda as que já foram feitas. E o Cristiano é que a gente tem que liberar. A gente não está acabando o debate, não. A gente não está acabando o debate, não. Mas para quem? Para o Felipe. Então espera só estou me despedindo do Cristiano, gente. É só ele que vai embora apresentar um filme. Calma. Tchau, Cristiano. Obrigado. Eles não querem nem que você se despeça. Achei incrível, Neuza, achei incrível você ter falado do Sierra Nevada, porque eu vi por acaso o filme pouco antes da gente rodar, mas não pensei mais nele. Então, essa coisa de fazer cinema, na verdade, tem essa coisa mágica, e isso aconteceu em Veneza, de pessoas citarem filmes que a gente viu, mas que a gente não relembrou. Acho isso muito salutar. Então, sim, mas claro que não era consciente. Acho forte como somos constituídos pelo que assistimos, né? Vou deixar o Felipe responder. Não é isso. Lá em Veneza alguém falou de leopardo pra gente. O diretor da nossa mostra falou de leopardo. Fiquei bem em choque. Eu acho que está em outro lugar, evidentemente, mas fiquei bem tocado com essa comparação, essa ideia de uma força que está vindo de fora, que vai mudar completamente. Essa aristocracia ela vai deixar de existir tal como ela é. Já o Sierra Nevada é um filme que eu não consegui terminar de ver, porque eu acho muito distante a câmera, né? Eu ficava às vezes perguntando, por que essa câmera, o que ela está fazendo aqui no corredor, se a cena está atrás dessa parede? Mas é um exercício formal também, né? E é muito radical. Para mim não funcionou tanto, exatamente. Mas eu senti falta dos rostos ali, justamente. Eu gosto dos filmes anteriores desse diretor, mas eu senti falta dos rostos, de identificar quem era quem. Demorava muito. Não, a Neuza também perguntou sobre a questão do Lula. Então, é muito mágico, né, essa questão. Né, quando a gente começou em 2005, 2007, que o Lucas, né, ofereceu esse roteiro primeiro para o Felipe, que eu ia trabalhar. Enfim, ao longo desses 11 anos, cada vez que a gente retomava o projeto, ele teria um significado completamente diferente, né? Pelas diversas etapas políticas que a gente estava passando. Eu acho que foi uma sorte do acaso, né? A gente levar tanto tempo para produzir e chegar às vésperas dessa eleição. A Lucy... Bom, desculpa, me desconcertei. Então, é impossível saber, né, quando o filme for lançado em janeiro, por exemplo, aonde estaremos e como o filme vai ser recebido, né? O distribuidor francês foi muito sábio e vai distribuir o filme na semana do primeiro turno. Então, ele não vai esperar esse efeito, né? Mas é incontrolável, né? Mais para o Lucas, deixa eu falar, que você falou da Beth, é verdade, a Beth ela não faz parte dessa família, né? Ela é quase uma estrangeira. Eu não sou gaúcha, e o Ismael, ele faz parte, mas ele não faz parte da mesma enfermaria da família, né? Ele é aquela pessoa que está completamente fora. Mas eu acho que a Beth ela não consegue ter a tomada de consciência mesmo, porque ela não quer perder os privilégios, né, que foram conquistados. E assim ela fica tomando champanhe, mesmo que seja em copo de mocotó, como diz o Lucas, mas vai estar gelada com toda certeza. Esse é o meu primeiro roteiro, como o Felipe e a Clara explicaram um pouco, assim. Então, eu estudei, passei 3 anos na Escola de Cinema de Cuba, assim. Eu sou um cara que gosta muito de cinema, então assim, eu hoje vejo filme, vejo tanta referência, né? Então, quando você faz uma primeira história, você naturalmente acaba falando de coisas que são caras para você, principalmente no primeiro roteiro. Então, assim, minha família materna é do Rio Grande do Sul. A casa onde a gente filmou é uma casa onde eu passei alguns verões da minha vida. Não tem ninguém específico, não é ninguém da minha família, mas existia...
E eu acho que, na verdade, tem um olhar, assim, por mais que o filme, né, seja dirigido pela Clara e pelo Felipe, interpretado por atores de vários lugares, eu acho que o roteiro já tentava imprimir uma certa particularidade dessa tradição, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que a Laura fala no filme, assim, que é: o tempo passa, mas as tradições familiares permanecem, né? Assim, essa é uma frase muito forte do filme. E eu acho que é sobre isso, né? Um filme, na minha visão, é um filme sobre a liberdade e a falta dela. Bom, e alguém falou sobre a valsa, né? Alguém falou sobre a festa, não foi? Não, mas você pode falar, Felipe. O apagão, não foi, Ernesto? Foi você, Neuza, que falou sobre o apagão? Sobre essa questão do sul. Sim. Sim. Que é o professor de tênis. Sim. Não, sim, totalmente. Ele é o intruso. E ele também é um empregado, né? Lembrando que o Misha falou, que a gente acha que os empregados são só o núcleo dos 3 empregados evidentes, mas tem também o empregado da família e o professor de tênis também é um empregado. Mas um empregado com uma certa consciência adquirida. Sobre o apagão, não existia no roteiro o apagão na festa. A festa era a reafirmação dessa hipocrisia, como o Lucas havia escrito. E tinha gente da equipe que não queria fazer a festa. E, né, a gente tinha atores e pessoas da equipe que falavam: mas por que a gente vai fazer essa festa? Para que a gente vai reafirmar essa hipocrisia? Né? E eu e Clara dizíamos: não, vamos dar uma chance. Toda sendo uma oportunidade. Eu acredito muito nisso. Vamos dar uma chance até o último segundo para fazer essa festa merecer estar no filme, basicamente. E foi uma ideia que veio na véspera. A gente já tinha tido tantas ideias, né, de ovelhas que entrariam na festa, da luminária que cairia no meio da festa. Aí, de repente, eu falei: nossa, vamos apagar essa luz. E o primeiro take, os atores nem sabiam. E foi o que a gente usou. É o que está no filme. Eles nem sabiam, acho que só a Camila sabia. Você sabia que a gente ia apagar a luz no primeiro take da festa? Sabia? Eu não sabia. Eu achava que não. Enfim, deixa eu achar. É mais romântico. É mais romântico. Ele, inclusive, acha que foi um blackout que aconteceu mesmo, que foi sem querer. Não foi uma semana discutindo. Você não sabia quando? O plano na internet deve estar incrível, porque é inteiro e ninguém está ouvindo nada, e um monte de gente falando. É meio como filme, então é legal, acho bom. Exatamente. Fala aí rapidinho, depois... Só uma colocação final. Primeiro, eu gosto muito de filmes que tem muitos personagens. Eu acho que deve ser um trabalho danado para roteiro, né? E para direção. Bom, eu sou Marco Antônio de Belém, Jornal Liberal de Belém. Espero que os filmes de vocês cheguem lá, né? É difícil. Produtor, distribuidor. Precisamos melhorar essa distribuição de filmes brasileiros. Está muito complicado para algumas regiões. Mas eu, pegando aqui rapidamente a Neuza, o Serra Nevada, eu me lembrei imediatamente, ela citou. Mas eu queria fazer só uma referência com um filme muito bonito, eu acho que o filme de vocês dialoga belíssimamente bem, que é Um Sonho de Domingo, que é um filme do Bertrand Tavernier, dos anos 80, que me lembrei, com quase uma hora de filme, me lembrei que filme que está vindo na minha cabeça. Só que a abordagem, enfim, é outro processo completamente diferente, entendeu? Mas lá eu acho que tem uma visão mais poética sobre um pai que acaba redescobrindo a filha, num encontro de domingo, né? Tanto que o nome do filme é Um Sonho de Domingo. Então é um outro processo, claro, completamente diferente. Mas me lembrou, por isso que a pergunta que eu ia fazer nem era pergunta, é uma colocação, porque as influências de vocês, né? Aí eu fiquei me lembrando do Bertrand Tavernier, que é um cineasta francês que ainda está nativo, mas fez um belíssimo filme dos anos 80, que de alguma forma, acho eu, né, tentou captar um pouquinho daquele momento da França, acho que o filme é de 84, sobre essa questão das relações, né? E de repente o filme de vocês faz a mesma coisa, só que agora no Brasil, em 2018. Então, parabéns. Oi. Parabéns pelo filme. Eu gostei, assim, principalmente porque, né, como ele falou também, eu gosto muito de filmes com, né, um núcleo grande de personagens, assim, que estão interagindo ao mesmo tempo. Parabéns, eu acho que foi bem dirigido nesse sentido, bem interpretado. Eu tenho algumas questões com o filme,
principalmente no sentido de que eu percebo que o Felipe, né, desde Casa Grande, assim, tem essa tradição, assim, entre aspas, né, de fazer uma crítica social sob o ponto de vista da aristocracia, digamos, né, brasileira e tal, que eu acho interessante, acho bacana. E esse é o terceiro filme seu, assim, que você de novo parte desse princípio. E eu achei um pouco dicotômico porque nesse filme em específico, né, você fala da ascensão do governo Lula, né, que pela primeira vez foi a ascensão do povo ao poder, né, que possibilitou, enfim, uma série de mudanças, né, no nosso país, pela primeira vez em 500 anos, aquelas coisas. Só que os personagens, de novo, né, que eu acho que poderiam ter tido, de fato, um pouco mais de expressão, que são os personagens subalternos, não tem, né, de novo, que é um pouco do que a gente vê, né, em todos os filmes brasileiros ultimamente, como o próprio filme da Daniela Thomas, que passou ano passado aqui e tal. Que é assim, esse pano de fundo do povo, né? Então, quando a gente fala, o filme tem essa coisa latino-americana, brasileira, para mim não parece um filme brasileiro, assim. Para mim parece um filme europeu, por vários motivos. E eu acho que, não sei, eu queria saber de vocês e ouvir um pouco da atriz, desculpa, não sei seu nome, Silvana. Eu queria ouvir de você também um pouco do que você achou da sua personagem dentro dessa dinâmica. E por que dessas opções sempre, assim? Por que sempre essa opção de colocar esses personagens como pano de fundo e nunca como parte integrante de um todo, né? Sempre esse olhar um pouco colonizado. Eu queria entender. Então, vamos lá. Alô. Obrigado pela intervenção. Em primeiro lugar, eu abri o debate fazendo esse meia-culpa. Você não estava aqui. Tipo, eu reconheço que o filme tem um desequilíbrio nesse lugar, eu falei isso claramente. Então, eu concordo contigo. Partimos desse lugar. E esse foi um roteiro que foi escrito... Vou me repetir um pouco aqui, desculpa. O roteiro foi escrito em 2005. Ele reafirmava muito essa opressão. E a gente tentou muito reconstruir o roteiro no set de acordo com as demandas de hoje, né? Ou seja, dando para esses personagens subalternos, como você falou, um certo poder, no fim, de vingança, de puxar o tapete. Todas essas instâncias dos empregados puxando o tapete da família, se vingando, não existiam no roteiro original. Mas, desculpa, a gente colocou... Não é nem só isso. Eu sinto falta das subjetividades, assim, porque a subjetividade está sempre com a aristocracia branca, mas assim os outros nunca são subjetivos, né? Eles são apenas estão ali compondo, né, uma ideia. Eu acho que não. Eu acho que eles têm a sua subjetividade, sim. Eu acho que existe um desequilíbrio dramatúrgico que desfavorece eles, porque as cenas deles não são tão fortes ou carregadas de diálogo, digamos assim. Mas eu acho que existe subjetividade, sim. Existe adesão. A cena dela pegando o copo, quebrando e chorando, sabe? E ali foi criado no set como uma tentativa justamente de atender essas demandas. Acho que a gente estava muito consciente disso. Acho que, ao contrário do Casagrande, esse filme tem, já falei isso, vou repetir, ele tem um caráter muito menos reconciliatório, né? De tipo, não aceitar que a mera consciência da opressão ela não basta, ou seja, vamos fazer algo com essa consciência, vamos dar para eles algo a mais que eles não tiveram até então. Mas eu reconheço que, tipo, ainda assim há um desequilíbrio, não só dramatúrgico, mas no cast, né? Como se vê. É claro isso, tem razão. Agora, eu discordo disso em relação ao Gabriel, assim, bem claramente. Acho que a crítica que eu já li, que coloca o Gabriel nesse lugar de um filme colonizador, ela ignora a minha consciência disso, sabe? E isso eu acho um absurdo. Eu acho de uma desonestidade intelectual, crítica brutal, assim, tipo, de pegar a minha premissa e jogá-la contra mim como se eu não tivesse consciente dela, né? Tipo, o binômio amigo colonizador está super presente na minha cabeça enquanto estou fazendo o Gabriel o tempo inteiro. E tipo, enfim, né? Não, mas você falou dos 3 filmes, então, e eu acho que os personagens subalternos, que no caso são os negros africanos naquele filme, eles têm muita subjetividade. Aliás, eles são os que têm os close-ups no filme, são eles que têm a voz, são eles que estão narrando o Gabriel o tempo inteiro. A gente está vendo o Gabriel através do ponto de vista deles, mas é óbvio que os encontros são rápidos, são fortuitos, então não tem tempo, né? O Gabriel não deu tempo para eles se desenvolverem tanto como personagem assim, mas a soma deles cria um personagem africano lindo, entendeu? Que eu acho que é muito mais complexo do que o que se vê normalmente no cinema negro aqui no Brasil e não o cinema negro no Brasil, desculpa, me expressei errado. A representação do negro no cinema brasileiro.
Então, eu discordo dessa crítica ao Gabriel, mas acho que aqui você tem razão. Eu acho que tem a ver um pouco com o momento no qual o roteiro foi escrito. Mas a gente lutou com isso, a gente lutou contra isso, a gente estava consciente disso, a gente tentou reverter isso de alguma maneira, e ainda assim tem esse problema, você tem razão. Eu discordo um pouco de ti, assim, na verdade, eu acho que há um ganho, né, nesse sentido, neste filme, porque em outras produções o que tu vê, normalmente o personagem negro está ali, tá sempre o ator negro está ali representando, sim, o subalterno, e é um personagem que normalmente não tem dramaturgia, né? É uma pessoa que caiu de paraquedas ali. Ao contrário da Inês, que sim tem uma história, foi trazida pela Beth, está ali com a filha, e o tempo todo ela tem essa força de se insurgir, né? Como já foi dito antes, assim, ela está numa posição servil, mas ela ela consegue ter essa força, e isso aparece muito nos olhares e na coisa, no tratamento com a filha, e quando ela se insurge contra a patroa. Então, eu acho que há assim, esse ganho. É a personagem feminina, negra, que aparece do início ao fim da história e que em nenhum momento sofre o tipo de violência física, ou que normalmente acontece com os personagens negros, né? Que é esse distrato, essa coisa. Então, acho que houve esse cuidado e houve esse crescimento. Claro, ainda há muito que crescer e que ter esse cuidado em relação aos atores negros, aos personagens negros, de estarem melhor representados e estarem desempenhando outros papéis que não só o do subalterno. Mas eu acho que nessa produção há este ganho, há esse crescimento, e eu acho que sim, a Inês tem força e eu gosto do resultado. E tem uma coisa que a Inês faz. Ela é corajosa, ela vai embora. Ela é independente, ela não é submissa. Isso que eu acho lindo. Ela vai embora com a filha e diz: fodam-se, não quero saber mais dessa família tradicional insuportável de merda. Pronto, gente, a gente já, por muitos bons motivos, passou da nossa hora, mais meia hora, mas é isso mesmo, a ideia é essa. Queria convidar amanhã, a gente tem, como eu falei no início, 2 debates, são 2 sessões da mostra competitiva hoje, então tem um debate às 9h30 da manhã e outro às 11h, e queria lembrar que a mostra paralela Onde Estamos e Para Onde Vamos está acontecendo no Cine Brasília hoje, amanhã de tarde, chamar a atenção, principalmente porque é uma estreia, às 4h, o filme Nós, do Pedro Arantes, um documentário que articula narrativas sobre 4 ou 5 personagens desaparecidos, entre desaparecidos da ditadura, desaparecidos da luta agrária, desaparecidos da luta indígena, desaparecidos da periferia contemporânea, e articula essas 4 narrativas. Eu, particularmente, acho um filme imperdível, primeira vez que ele passa, 4h hoje no Cine Brasília. Obrigado, nos vemos amanhã aqui.